Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Diante desta oportunidade maravilhosa divina que todos nós estamos tendo, aproveitá-la é um ensejo de nossas almas para que possamos sair daqui ainda melhores. E para sairmos daqui ainda melhores, temos que mostrar para nós mesmos, não para os outros, que realmente aprendemos tudo que aqui viemos buscar. Pois vir para casa é melhorarmos o nosso estado físico, material, mas é melhorarmos muito mais do que isso. É melhorar o nosso estado psíquico, mental e principalmente espiritual, para que quando sairmos aqui possamos estar sendo sementes grandiosas e divinas de Jesus, para levar ao coração de cada criatura o encontro marcado com Cristo e Deus. Então, se estivermos fazendo, estivermos buscando isso, estaremos alcançando a nossa felicidade e a felicidade de todos que nos rodeiam. E a felicidade dos outros deve ser a nossa felicidade. Pois se não estivermos vendo a felicidade dos outros, estaremos frios por dentro, estaremos mortos por dentro. Então precisamos ver a felicidade do nosso próximo para realmente sermos felizes. E aí sim entenderemos as palavras de Jesus. A verdadeira felicidade não é deste mundo. E meus irmãos, hoje a gente vai receber a palestra da nossa irmã Maria do Carmo. Bom, gente, a Maria do Carmo vai falar hoje sobre a oportunidade da vida, o Setembro Amarelo. Então fica à vontade, Maria do Carmo, nós de Deus, boa palestra para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deus nosso Pai, que Jesus nosso divino Mestre, Pai de bondade, de infinito amor, bondade e misericórdia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso Mestre, amigo inesquecível de nossas almas. E a querida Mãe Maria Santíssima, rosa mística da fé e loucura da humildade, espírito este do grandioso trabalho que Maria fez na terra. E quando Jesus parte, ela junto com João Batista e os discípulos de Jesus, ela vai trabalhar muito, mas trabalha muito mesmo em prol dos necessitados. E depois, hoje, Maria Santíssima continua trabalhando ainda no Vale dos Suicidas. Existe um hospital dentro do Vale do Suicida, socorrendo e amparando aos nossos irmãos que se encontram em desespero, que ainda estão imaturos, não compreendem ainda a oportunidade da reencarnação. Nós iremos nessa tarde focar no capítulo 4 do livro Memória de um Suicida. Neste mês, como disse o Rafael, Setembro Amarelo, onde a gente procura divulgar mais que não tem como a gente estar falando todos os dias do suicídio, todos os finais de semana, quarta-feira, Mas deixa a gente resolver, então, junto com a Sandra e a Priscila, nós resolvemos que nós, no mês de setembro, iríamos estar estudando essa obra. E ficou para mim o encargo do capítulo 4, onde nós iremos falar da experiência de um desses espíritos, chamado Jerônimo de Araújo Silveira e Família. Nós vamos trazer a experiência deste espírito. E este livro, Memória de um Suicida, ele tem como objetivo oferecer esperança e compreensão sobre as consequências do suicídio, servindo como um aviso e um guia para a reabilitação moral. Esta obra, ela mostra a possibilidade de reabilitação como após um ato tão grave como o suicídio, e reforça a importância da caridade, da fé, na reestruturação espiritual. O Jerônimo de Araújo, ele se suicidou em 15 de novembro de 1890. Ele nasceu em Lisboa, em Portugal. Ele era um exportador e importador de vinho,
era uma pessoa muito bem sucedida, aonde Jerônimo, ele dá todo o conforto material para a sua família. Só que um dia, como nós sabemos que o objetivo da reencarnação, né, é nós repararmos os nossos erros, né, os nossos débitos criminosos de outras existências, chegou a hora da conta, né? Chegou a hora de nós, vamos dizer assim, vamos usar um termo, pagar. Deus não cobra nada de nós. Pagar os nossos débitos. E isso acontece com todos nós. Não há momentos que a vida está maravilhosa, está tudo lindo, maravilhoso. De repente nós acordamos numa bela manhã e descobrimos que aquele ente querido que tanto amamos vai partir. Partiu. Ou nós descobrimos que numa manhã chegamos no nosso trabalho, fomos mandados embora. Ou tantas outras que a gente não vai aqui estar falando, porque são muitos momentos de aflições que nós vivemos na Terra. E qual a finalidade dessas aflições? É nós nos reharmonizarmos com as leis divinas. Porque nós, a Terra, ela é o quê? Ela é um hospital, ela é um grande educandário para nossas almas, um mundo de provas e expiações e missões. Como nós já vimos tantos espíritos missionários aportarem aqui para nos auxiliar, para auxiliar um outro parente, um outro amigo, né, como nós temos aqui, grandes espíritos missionários que veem. Mas nós temos também nós que vivemos as provas e expiações. Estamos mais expiando do que talvez provando. Mas as provas, elas acontecem, que eu venho uma reencarnação, eu tenho comigo um vício e eu supero aquele vício, eu vou pedir para voltar à Terra novamente, para quê? Para que eu possa provar, será que eu estou em condição, né, de provar isso aqui, será que eu aprendi a lição mesmo, diante de tanta dor que eu causei? E aí, as provas. E agora a expiação, ela é muito mais doída, porque quando a gente tira algo de alguém, tira a vida. E no caso, o próprio Jerônimo, ele vai relatar, né, que ele fez muitas coisas escusas. Ou seja, ele enganou muita gente como esse grande empresário português. Ele engana as pessoas e um dia ele tinha que se reharmonizar com as leis divinas. Ele tinha que passar por esta experiência de viver, né, perder os bens materiais, de viver a pobreza. E o que o Jerônimo faz? Ele, naquele momento, diante das ruínas de seus negócios, o Jerônimo, ele pensa, né, pela incapacidade de suportar o sofrimento que tal situação traria à sua família, ele pensa, estou privado de dívidas, não tenho o que fazer. E isso muitas vezes a gente tem que pensar, que muitas vezes diante das dificuldades da vida a gente não tem o que fazer, seja uma doença, seja qualquer coisa. E aí o Jerônimo pensou desta forma, que ele não tinha o que fazer. E ele acreditando que suicidando solucionaria todos os problemas dele e da família. Mas o suicídio, ele não resolve os nossos problemas, mas sim os agrava no plano espiritual. Porque todas as nossas ações, elas estão submetidas às leis de Deus. Deus tem suas leis que a regerem todas as nossas ações. Se as violamos, nossa, é a culpa. Não é a culpa de ninguém. Quando nós violamos qualquer lei, somos nós que vamos responder. Por mais insignificante que nos pareça, né, se nós sofremos as consequências, como era o caso do Jerônimo, ele e a família, tinha que viver essa prova de perder os bens materiais, entrar numa ruína, né, tão grande, aonde ele foi à falência, porque tanto ele quanto a família estavam vivendo naquele momento um momento de expiação para superar o passado.
né? Então, por isso que essas leis, elas regem o universo. Elas estão aí para nos corrigir, nos auxiliar e nos ajudar. Qualquer coisa errada, nós estamos... Deus não vai vir aqui, não vai colocar a mão e falar, agora é hora de você sofrer. Não é assim. Tudo no plano espiritual, a bondade divina, a misericórdia é tão grandiosa, que lá no plano espiritual, quando nós, né, vamos... Agora, vem cá, Maria do Carmo, vamos sentar aqui, nós vamos agora ver o que você fez em outras vidas. E agora, diante do que você já aprendeu um pouquinho, você vai à Terra, vai nascer desse jeito, vai viver essas experiências. Agora, quando chegar uma certa hora na sua vida, e foi o que aconteceu com eles, chegou uma hora da vida, a irresponsabilidade muitas vezes, porque nem tudo nós podemos culpar, somente o nosso passado. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá as aflições da vida, né? Elas podem ser causas anteriores, como elas podem ser as atuais. Porque todo bem material que nós recebemos esses bens materiais é para quê? Não é só para nós e para a nossa família. É para que, se nós tivermos oportunidade, vamos fazer o bem, vamos distribuir. Se você é um empresário, cumpre as suas responsabilidades como empresário. Não tentando enganar os seus funcionários, não tentando enganar, sabe, as pessoas as quais confiam em você e vender um produto para você. Né? Se você tem um sócio, sentir que, olha, esse aqui é Deus, eu preciso de quê para sobreviver? Então não preciso de tirar tanto. Mas o Jerônimo, ele faz diferente, então ele vai sofrer essas consequências, né? Que desse modo nós fazemos causadores de nossa felicidade ou infelicidade. Isso daqui vocês podem depois ir lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 964, que lá está escrito essas questões. Eu tirei assim por cima só para a gente imaginar o que pode nos acontecer, que Deus está olhando o que fazemos. E as suas leis vão vir, vão nos auxiliar e vão nos corrigir. É 944, viu, gente? 964 é outro, é o 944, Livro dos Espíritos. Agora tem aqui, por que o homem não tem direito de dispor da sua vida? Essa é uma pergunta que está lá também, só rabisquei aqui assim para a gente tentar entender, né? Porque o homem não tem direito de dispor da sua vida. Só a Deus assiste esse direito. Só a Deus. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Porque não é sempre, inclusive, que existe o suicídio voluntário. Nós sabemos que existe o suicídio involuntário, que é o suicídio, inclusive, que o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, ele, quando está já no hospital, o Henrique de Luna vem assistir um médico espiritual, né, vem para fazer todo o processo ali do perispírito dele, e naquele momento, quando o Henrique de Luna chega e o André Luiz reclamam, como nós somos, né? Nós vivemos as dores e depois, quando vem a dor, nós vamos tentar colocar a culpa em todo mundo. E lá nesse livro, do Nosso Lar, lá no capítulo 4, o Henrique de Luna, na hora que o André Luiz está ali, né, chorando com ele, as mágoas, a saudade da família também, o Henrique de Luna fala assim, todos os dias partem da terra, todos os dias partem da terra homens e mulheres, através do suicídio involuntário, que é quando nós vivemos o orgulho, a vaidade, a ganância, a prepotência, a gula, o sexo, né, irresponsável, a ira, o ódio, a raiva, porque nós sabemos que hoje há muitos irmãos que têm câncer, mas muitos dos cânceres são provenientes, talvez não de uma vida passada, não de um erro, mas às vezes desta vida. Nossa Senhora, tem gente que fica tão desesperada, tem um carro que é outro, tem uma casa que é outra,
essa insaciabilidade da alma, mas não uma insaciabilidade no campo moral, uma insaciabilidade no campo material. Lembrando aqui do nosso amigo Sola, né? Que ele falava muito disso, ele dizia, tem uma casa que é outra, tem um carro que é outro, né? Tem um corpo e até está buscando outro, né? Enquanto nós deveríamos fazer o quê? Nos disciplinarmos. Disciplina. Disciplina na hora de nos alimentar. Será que teríamos tanta necessidade, né? Às vezes vamos ao mercado, enchemos os carrinhos de besteira, colocamos nos armários de nossa casa e depois nós estamos jogando no lixo ou até doando um produto vencido. E até fazemos isso. E depois nós vamos reclamar as dificuldades financeiras que são impostas para nós. E neste momento, lá também nesse capítulo, do 944 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, se todos os suicídios é voluntário. Aí ele vai falar que não é sempre voluntário. Suicídio, não. Porque o louco, né, que se mata, não sabe o que faz. Porque ele já está num processo de obsessão tão grande que às vezes, na hora que ele tira a sua própria vida, é através de uma outra entidade que está lhe obsidiando, ele está no maior grau da obsessão. Então, por isso que fala que o louco não. Né? Ele já está ali vivendo essa loucura, essas dificuldades, né? Às vezes do ódio, da raiva, porque o que nos faz atrair as entidades infelizes para nós, né? São os momentos de infelicidades nossos. É os momentos que nós nos desarmonizamos, nós nos desequilibramos, nós vamos atrair essas entidades. E o Henrique fala para ele, você é um suicida, sim, mas inconsciente, é involuntário que você praticou, porque você tem maturidade. Mas na medida em que nós vamos nos melhorando, nós vamos amadurecendo, nós vamos disciplinando os nossos vícios, né? Nós vamos trabalhando e vamos nos melhorando. Depois, todo suicídio cujo fim é fugir às misérias, às decepções deste mundo. Ele pergunta, né? Se todo suicídio cujo fim é fugir às misérias e às decepções desse mundo, ele fala, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência, que é o que nós acabamos de falar, né? As provas e expiações. As tribulações da vida, elas são provas e expiações. Felizes os que suportam sem queixar, porque serão recompensados. Como que vem essa recompensa? Vem através hoje, quando desencarna, chega e fala, nossa, passei, ou mesmo nessa, né? Ainda continuando o vídeo, quando acontece algo nas nossas vidas, né? Um ente querido partir e a gente, ao invés de começar a colocar na responsabilidade de Deus, nós vamos aprendendo, vamos frequentando a instituição, vamos sendo instruídos, vamos estudando e vamos aprendendo, né? Frequentar a instituição, ou seja, vamos buscando a Deus para poder entender que nada acontece por acaso, pois o acaso ele não existe, gente, não existe o acaso. Tudo tem uma forma de ser. Tudo somos nós ali que, né? Ah, mas gostosamente, é bom viver, né? É bom tirar as coisas dos outros, né? Eu tiro um bem aqui, coloco aqui, mas amanhã eu vou ter que devolver, né? Porque o ato de tirar, gente, a vida é visto como uma fuga das dificuldades. É visto como uma fuga das nossas dificuldades. Agora nós vamos lembrar aqui do nosso querido Leon Denis, porque o Leon Denis, ele foi um dos que, junto com a nossa querida Ivone, até esqueci de falar da Ivone Pereira, né, gente? Porque essa obra também já foi aqui na casa, né? Ela é a médium que faz essa psicografia, junto com Camilo Castelo Branco, que foi um suicida, né? E o Leon Denis, ele vem ajudar a Ivone Pereira para que ela possa, né, tá lançando essa obra que foi lançada em 54, né? Que foi lançada essa obra. E o Leon Denis, ele vem poder auxiliar, ajudar. Inclusive o Leon Denis falou, nossa, ele desencarna em 1926,
mas ele vai estar lá depois auxiliando nessa obra, fazendo alguns ajustes para que ela pudesse ser lançada. E o Landani, ele vai dizer assim: o suicídio é uma negação da lei do progresso. Ao interromper a vida, o indivíduo corta a continuidade da evolução, perde a oportunidade de realizar o seu progresso moral e intelectual. Esse é o objetivo da reencarnação: desenvolvemos nosso progresso intelectual e o progresso moral. É uma violação à lei do progresso, portanto, o suicídio é uma infração à lei divina que rege a vida e o progresso. Vocês também podem ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no item 71, que lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que lá está escrito que o suicida julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. E aqui eu faço uma lembrança, porque foi uma obra que agora, acho que no mês de junho mais ou menos, nós vemos que foi Obreiros, que estudamos, foi Obreiros da Vida Eterna. Lá no capítulo 19, lá tem um caso de um suicídio. Mas esse suicídio, ele na verdade não acontece nem assim, porque o espírito se suicida. Na verdade é até um médico, né, que o espírito não quer sair de jeito nenhum, não quer largar esse mundo. É um espírito assim que é católico, faz um grandioso trabalho, é uma pessoa extremamente caridosa. Mas ele está doente e é preciso desencarnar. E a espiritualidade tenta auxiliar, ajudar nesse desencarne, não acontece. Um médico vai lá, dá um remédio para ele, desencarna. E neste momento, nessa obra, o Jerônimo também, ele aproveita, né, como o André Luiz é um estudioso também, é um aluno que está ali aprendendo, ele vai falar assim, o Jerônimo aqui, gente, não é o Jerônimo da obra Memória Suicida, não. Este é o orientador, né, porque eles estão indo fazer um trabalho em trevas densas, e então vem vários alunos, vários estudiosos, né, de outras casas também, no mundo espiritual, de outras colônias, para aproveitar, para auxiliar, ajudar e aprender. E neste momento, esse é o trabalho do Jerônimo, de orientar essa equipe, junto com Zenóbia, né, que é a diretora, para poder estar auxiliando essa equipe. E ele diz assim: André, os suicidas sentem longo tempo de aflição das células mortas que foram violentadas, aniquiladas. Uma dor que sente durante a aflição da morte celular, do corpo físico. Aí o Camilo, né, neste momento, inclusive isso daqui já está num outro capítulo, mas eu aproveitei também para a gente poder falar o que acontece, por que esses espíritos, eles sofrem tanto depois da morte. Porque, na verdade, quem morre é o corpo de matéria. Qualquer um de nós aqui que hoje desencarnarmos, ou qualquer um ser que está desencarnando, quem foi morto ali foi o corpo de vida, né? Ele continua vivo. Por isso que, como nós devemos morrer, tentar morrermos bem, para quando chegarmos no mundo espiritual, né, o amparo, o socorro vem o mais rápido possível a nosso favor, para que a gente não fique lá por tanto tempo, como é o caso do próprio André Luiz, né? Ele fica lá por 8 anos e 10 meses sofrendo em trevas densas, né? E aí, ele fala assim, a morte celular. E o Rosendo, que é também um dos servos, né, de Maria, né? Ele vai explicar assim, ele fala assim, sabe, o André, por que o perispírito, André não, Camilo, no caso aqui ele está conversando com o Camilo, tá? Que é um dos suicidas também. Ele fala assim, Camilo, você sabe por que
que vocês estão sentindo a dor? Porque o que acontecia? Aonde acontecia a ferida, em qualquer órgão do corpo, aquilo ali estava como se fosse agora. E isso já tinha 13 anos, gente. Porque, na verdade, nessa época, já se contava em 1890, porque quase todos foram nessa época, eles, desse grupo aqui, se suicidaram. Em 1903, esses espíritos estão ali sofrendo horrores, sofrendo ainda, vendo, sabe? É chato a gente falar, mas aquele sangue que escorria, daquela ferida que fez, ou o próprio envenenamento, sentindo aquela dor, aquele desespero, e continuava do mesmo jeito. Então ele fala assim, porque o perispírito é sensível e de natureza delicada, indestrutível, ele é sublime, não podendo por isso mesmo padecer sem grandes distúrbios de um ato tão brutal quanto é o suicídio. O perispírito não é uma abstração, ele não é uma figura incorpórea, como muitos acham, né? Que morreu, morre tudo, acaba tudo, né? Não, né? É o contrário, ele é uma organização viva, real, sede das sensações, se imprime e repercute em todos os acontecimentos que impressionam a mente e afeta o sistema nervoso, do qual é o dirigente, é o eu. Então, acabou ali, se deu um tiro ali, ou sei lá, qualquer coisa que fez, ele morre, aquele corpo vai lá, você enterra o corpo físico, aquele corpo de matéria, ele volta para o universo para formar novos corpos, porque é matéria. Isso aqui é matéria, tudo isso aqui é matéria, o nosso corpo é matéria. Agora, eles não. É por isso que na hora que eles encontram, que eles desencarnam através do suicídio, eles chegam lá, eles ficam sentindo, e passa dias, passa horas, e vem todos aqueles espíritos, né, gente? Principalmente nós nos encontrarmos com os nossos inimigos do passado, que vem ainda colocar mais lenha na fogueira, né? Vem ainda cutucar mais a ferida. E a ferida principalmente do que nos levou, né, ao suicídio. Já que nesse envoltório admirável da alma, isso aqui, gente, não sou eu falando não, é o Rosendo, viu? Já que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina, que cada um de nós, que em cada um de nós existe. Ele está falando do perispírito, né? Portanto, ele é bem taxativo, não morremos, porque a morte, ela não existe na lei que rege o universo. No caso do suicida que se passou, aí ele está falando, neste caso, em que se passou com vocês, foi lamentável, desastre com o corpo físico, aniquilado antes da ocasião oportuna, por ato mal orientado do teu raciocínio. Por isso, todas as vezes que nós encontramos em dificuldades, naquela dor, nós devemos, a primeira coisa, gente, isso é buscar Deus. É só Ele, é só buscar a presença divina, orarmos, para que nós não venhamos cair em tentação. Porque seja o que aconteça, muitas vezes, tem dificuldades que é passageiras. Tem outras que às vezes vai nos remeter a longo tempo, vai nos tirar, às vezes, a residência que moramos. E neste momento é hora de buscar a paciência, a calma, a fé, a força, a coragem, o ânimo para resistirmos à tentação. Porque diante da dor, né, tem hora que a gente está vivo aqui, porque a gente luta contra a gente mesmo, contra os nossos instintos, né? Contra essa dor que você fala, meu Deus, né? Hoje eu já não falaria mais, né? Mas há muita gente, onde está Deus? Ele está aqui. Ele está aqui nos dando oportunidade constantemente,
para que nós possamos viver a oportunidade desse corpo que foi nos dado, ele ser retirado na hora oportuna, na hora que será decidido, porque todos nós temos o nosso processo reencarnatório. Olha, você vai à Terra, você vai viver 10 anos, você vai viver 15, vai viver 30, e não passa daquilo. Né? Você vai viver 50 anos, 100 anos. E aí a hora de você voltar para casa é aquela hora. Vamos ter calma, paciência, tranquilidade, nos resignarmos diante da dor, das dificuldades, para que nós possamos saber esperar. Nem sei se vai dar tempo de terminar minha palestra, viu? Porque tem muita coisa para falar, mas eu tinha primeiro que a gente lembrar, antes de falar da história, depois eu relato a história dele, como se deu tudo, né? Mas eu queria mesmo falar isso, porque isso é importante. Como a gente não fala só para nós aqui, essa palestra também, ela acho que vai para o mundo, né? Quem sabe uma hora alguém ouvindo, uma pobre alma que ainda está a caminho da luz, ainda com muita experiência, mas não só a minha, mas de tantos outros, né? Que trazem essas palestras, que nos trazem ensinamentos, como foi aqui o caso do Camilo, né? Então ele fala assim, por um ato mal orientado do teu raciocínio, a vida não reside no corpo físico, e sim no que vês. Porque ele estava mostrando ali para o corpo dele, né? No que vê este, que está contigo, sente no momento que sofre, pensa e que traz a qualidade sublime de ser imortal. Enquanto o corpo que rejeitaste, aquele somente para o uso durante a permanência na terra, já desapareceu. Este não existe mais. E esse era um corpo são, um corpo que, né, a gente talvez teve a oportunidade de vir e estar aqui, né, podendo falar, podendo caminhar, podendo chegar, e muitas vezes a gente dispensa ele. Esse vaso físico maravilhoso que o doutor da vida, né, como diz o Zé Emmanuel, né, nos concede, para que o nosso espírito, nosso perispírito possa encaixar e nós vivemos as experiências maravilhosas da vida. Eu já falei, né? Falei para tem que enumerar aqui, porque é tanta coisa que a gente vai escrevendo, né? Que a gente não pode se perder aqui agora. Agora nós vamos então comentar uma pequena, assim, se der tempo, né? Desse espírito do Jerônimo, comentar uma pequena a situação dele no mundo espiritual depois desse suicídio. Após eles serem resgatados pela legião dos servos de Maria, Camilo e os demais pacientes entram numa rotina de recuperação e aquisição de conhecimentos. Eles não tinham, quando eles chegaram, que inclusive eu não sei nem se esse capítulo já foi falado, né? Quando eles chegaram lá no Hospital Maria de Nazaré, o espiritual, gente, é totalmente disciplinado em tudo, né? Eles fizeram uma fila que o Camilo fala ali que ali tinha 100 pessoas naquela fila. E eles incomodaram porque eles estavam sujos, estavam com fome, estavam com sede e estavam também com muita dor devido às feridas causadas por eles mesmos. Quando eles chegam ali no hospital, fazem-se uma fila. Eles são orientados, né, pega ali o nome deles, tudo direitinho, como fizeram, da onde está vindo, que terras, tá lá tudo ali, e entrega para eles um uniforme. Entrega aquele uniforme para eles, e naquele momento ali, naquele caminho, fala assim, nossa, já o Jerônimo já fala, nossa, mas 100 pessoas nessa fila aqui, que horas nós vamos sair daqui, né? Olha bem, porque ele era insubordinado, ele era desobediente. Ele era orgulhoso, ele era egoísta, né? E aí, um dos servos de Maria diz assim, não, isso aqui é rapidinho. E a hora já tinha feito tudo. Ele falou para eles, não, isso aqui é rapidinho. Sabe por quê? Porque lá ninguém faz hora como nós não, né? Estamos atendendo alguém aqui, né? A gente fica ali naquela demora, né? Às vezes até para hoje com o celular na mão para olhar em desrespeito ao outro. E ali não. Já ia pegando tudo e já ia mandando lá para dentro. Então, o que eles fazem? Quando eles entraram, eles tinham um quarto que era para 10 pacientes.
E naquele quarto eles adentraram, quando eles entraram, eles tomaram um banho, colocaram a roupa, e aquele quarto limpo, tudo muito alvo, né? Os lençóis branquinhos, tudo muito limpinho, cheiroso, gostoso o ambiente. E eles estão ali, adentram aquele local, e eles vêm ali, e daí aí eles ficam ali, vão ficando todos os dias, nada aparece, mas vão recebendo auxílio e ajuda. E eles têm dois educadores ali com eles, que é um médico chamado Roberto Canaleiras. Roberto Canaleiras, ele é espanhol, médico aqui na Terra, e quando chegou aqui de Corpus, e quando chegou no mundo espiritual, pelo grande trabalho que ele faz também como médico aqui na Terra, na Espanha, ele retorna ao mundo espiritual com méritos, né? De chegar lá, estudar para agora cuidar de quem? De espírito, né? E ele e o Joel Still eram os educadores que cuidavam daquele quarto, cuidavam deles. E quando eles chegam ali, eles encontravam eles chorando, lamentando a saudade da família deixada aqui na Terra. E naquele momento, eles eram consolados, né? E eles eram reanimados por Joel e por Roberto, né? Com palavras encorajadoras, relembrando ser tal contrariedade passageira. E aqui eu lembro do Chico. O Chico, certa feita, estava vivendo uma aflição muito grande aqui na Terra. E ele, naquele momento, pede ao Emmanuel que vá até Maria, e peça a Maria uma palavra de consolo, alguma orientação para que aquela dor, porque o Chico viveu experiências dolorosas. E naquele momento, o Emmanuel volta e ele fala: e Emmanuel, qual a resposta dela? Tudo na vida passa. A felicidade passa, as alegrias passam. Quantas vezes nós temos aquele lar com a nossa mãezinha querida, nosso paizinho, né, o nosso marido maravilhoso, a nossa esposa maravilhosa, e um dia você amanhece de manhã, você não tem mais nada disso. Passou. E você viveu por 30 anos, 40 anos, 50 anos, ao lado daquele marido maravilhoso, daquela esposa maravilhosa, né? A família, né? A família em si maravilhosa. E de repente tudo passou, porque nós estamos resgatando os débitos de vidas passadas. E naquele momento, eles são, né, lembrados por eles que tudo na vida passa. E aí, essa estrutura do Hospital Maria de Nazaré, ela é uma estrutura hospitalar, em que se abrigam após o resgate suicida. Ele é um instituto correcional, aonde cumprem pena em virtude do crime que eles cometeram. Então, na verdade, o hospital ele funciona como um instituto para corrigir os erros do que eles fizeram. E aí, em cada quarto, existia um aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas. Uma espécie de TV, né? Muito mais avançada. E eu fui até depois pesquisar, né? Quando que a TV chegou no mundo, eu ainda perguntei assim, né? Então eles disseram, lá em 1817 descobriu tal coisa, e foi assim. Mas que ela começa a chegar mesmo foi em 1924 a 1926. Então eu falei, lá no mundo espiritual já tinha esse aparelhamento. Como funcionava isso daqui? Como um coração generoso, né, pertencente à família e mesmo a outras pessoas, com as orações que nós fazemos, né? Nós não oramos, às vezes a gente não ora só pelos nossos familiares, só por nós. Nós também elevamos o nosso pensamento orando pelos outros que nem conhecemos, sejam aqueles que estão doentes, sejam aqueles que estão padecendo, né? Em sofrimento dos mais variados. E naquele momento, o que acontecia? Acontecia essas preces. E eles, naqueles momentos, essas preces, elas emanavam vibrações fraternas, fraternas, e eram imediatamente informadas por luminosidade naquele televisor. Só que quando eles chegavam lá, eles ouviam aquela pessoa que estava ali orando, ele ouvia o balbúcio,
via a imagem da pessoa, né? Ele via a personalidade daquelas pessoas. Aí o que acontecia? Eles se revoltavam mais ainda. Porque como dizendo assim, mas não é isso que eu quero ver, porque eles estavam muito desequilibrados. Não é isso que eu quero ver. O que eu quero ver é a minha família. Eu quero, sabe, que vocês mostrem aqui, tragam aqui a imagem da minha família, que eu possa conversar com a minha família. E era isso que eles pensavam. Só que os outros, né, eles ficavam ali com aquela raivinha, aquela coisa ali, mas eles, tá tudo bem. Mas o Jerônimo não, gente, com ele não teve, ele não queria tratamento, ele não queria curar aquelas feridas, né? Os outros já estavam por um processo do tratamento, né? De fazer a cirurgia, porque nós vimos aqui que o perispírito é que sofreu todo o distúrbio, né? Cometido pelo suicida, porque o corpo de matéria acabou. E eles vão mesmo fazer cirurgia naquele órgão que sofreu, né, a violência. Se era no ouvido, vamos lá, vamos operar o ouvido, vamos reconstituir isso, porque o perispírito precisa ser reconstituído. Se era no estômago, e assim ia, né? Só que o Jerônimo não. O Jerônimo, ele queria ver o quê? Ele queria ver a família dele, ele queria saber da família dele. Aí, nesse momento, né, todos eles ficavam ali muito tristes com essa situação de não ter a visita, não ter nenhum tipo de informação de suas famílias. Mas só que tem que caravanas fraternas de espírito em estudo e aprendizados, assistido por mentores eméritos, né? Eles podiam penetrar, porque quem podia entrar ali naquele quarto, podia estar com eles, somente os dois educadores. Eles não viam mais ninguém. E essa prece de almas generosas que estariam ali. E neste momento, vinham, né, os estudiosos lá do mundo espiritual visitá-los. Vinham acompanhado dos espíritos que os guiavam e adentravam ali. E naqueles momentos eles se sentiam felizes, porque eles poderiam fazer bastante amizade, receber o consolo, a solidariedade, o auxílio desse grupo. E só muito mais tarde que foi otorgado a eles a receberem a visita de entes queridos deles que se encontravam no mundo espiritual, desencarnados. Então, esses entes queridos desencarnados, depois de um certo tempo, pôde começar a ir a visitá-los. E eles então adentram ali, chegam, visitam, mas as visitas elas são muito rápidas. Elas não são aquelas visitas, né, de longa duração. Pois, aí o Camilo quer entender, né? Por quê, né? Ele fala assim, pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias, vive em plano expiatório penoso, onde não é permitida a presença de outras pessoas, que não seus educadores, até que o efeito da calamitosa infração seja totalmente eliminado, ou seja, tudo aquilo que levaram ao suicídio seja totalmente expurgado. E aí eu continuo. Você tem os seus 45 minutos. Então, acabou. Vai ter que fazer parte 2. Eu vou fazer a parte 2 conversando para permitir. Uma vez, gente, já agenda. Aqui depois é importante, só mais ou menos terminar, é importante a gente lembrar que esse espírito, pela desobediência dele, que isso acontece muitas vezes com nós, né, meu amigo? Vai do carro da vida aí. E quando desobediente, achando que agora alguém pode fazer alguma para ele, mas ele não. E ele vem à Terra, gente. Quando chega na Terra, ele vai encontrar a família dele totalmente desestruturada. Principalmente um espírito chamado Margaridinha, aquela filha dele, que quando ele desencarnou tinha 7 anos. E quando ele volta à Terra, esse espírito está contando 20 anos. E o Albino, outro filho que ele deixa com 10, com 23 anos. E as outras 2 filhas. Mas as outras 2 filhas eram mais ou menos. Mas os 2 vivendo uma expiação dolorosíssima. Todos vivendo, desde a mãe, os filhos. Mas esses 2, uma estava vivendo meio triste,
Não que ela quisesse, mas a mãe era a forma da mãe ganhar dinheiro. E também vivia o vício do álcool, que era uma forma que ela encontrou para, né, como se diz, aquela dor, porque ela não queria aquilo, mas a mãe obrigava. Porque naquela época, imagina, né, gente, em 1890, mulheres não trabalhavam, né? Nós não tínhamos essa questão de sair para trabalhar, ganhar o nosso próprio sustento. E o marido deu tudo de bom e do melhor, material, mas esqueceu da parte moral, da parte espiritual. E aí o que acontece? Eles se encontram, todos os bens os credores pegaram, e quando ele vem à terra, que ele pede essa ajuda ao Roberto, que leve até Teócritos, que Teócritos é o diretor-geral do Hospital Maria de Nazaré, que peça a ele, né, faz uma petição a ele, para que eu possa estar ali junto com eles, ir à terra, ver a minha família que eu preciso. Eu não vou conseguir me curar, não vou conseguir me reequilibrar se eu não for lá para saber o que está acontecendo, porque vocês não trazem notícias. E naquele momento o Teócritos diz, né, e ele, depois tem que contar a mesma história, só para eu terminar, que eu nem vou contar porque era o Teócritos, maravilhoso. Aconselha ele não vir à terra, porque na terra não é um momento oportuno. Eles não são proibidos de vir, mas ele aconselharia não vir. Ele é teimoso e vem. Quando ele chega, aí que o desequilíbrio é muito maior. Existem espíritos que o acompanham porque o Teócrito diz, olha, você vai à terra, mas tudo que acontecer de ruim lá é sua própria, as consequências, é você que vai responder por elas. Mas eu vou mandar uma caravana de espíritos para te acompanhar lá. E os espíritos vieram, a caravana, vieram com eles, auxiliaram, ajudaram, só ficava à distância. E aí o que ele faz quando chega na terra? Quem está lá esperando? Entidades perversas, entidades perigosíssimas. E que inclusive ele adentra dentro da casa que ele morava na antiga, grita pela esposa, pelos filhos, pelos serviçais, ninguém atende. E naquele momento ele é dirigido pelas entidades infelizes, que diz assim, ó, vai lá no presídio que você vai encontrar lá o Albinho. Ele vai. Vai lá no cais que você vai encontrar a sua Margueritinha. E aí ele se desequilibra totalmente e naquele momento ele então vai fazer o quê? Ele vai se desequilibrar, que vai entrar num processo alucinatório tão grande que ele naquele momento pede que os traga de novo ao Hospital Maria de Nazaré. Só que quando eles trazem ele ao Hospital Maria de Nazaré, ele não vai mais para o Hospital Maria de Nazaré, ele vai para o isolamento. Um local totalmente tenebroso, onde existem os espíritos desobedientes, desestruturado, moral, né? E aí, ali tem todo um sofrimento, e o final da história é linda, que não vai dar mês para contar, mas eu vou ter uma hora e vou contar o final da história, porque o processo que Maria Santíssima auxilia eles, mas acima de tudo, auxiliando duas almas maravilhosas. O tratamento que eles vão receber, que Maria Santíssima envia para estar auxiliando. É lindo, gente. Deixa eu saber aqui, viu? Porque o que ele faz? Só quando ele chega lá, ele passa um ano no isolamento. E sofrendo uma doutrinação para se reeducar e se reequilibrar. E o que faz ele? Que ele viu que a prece é o melhor antídoto contra a nossa ignorância, contra a nossa desobediência, a nossa imprudência. E daí ele ora muito para Maria Santíssima pedindo pelos filhos na terra. Aí fala assim, ó, poucos dias depois, eu fui chamado pelo diretor e recebi notícia que nossas mensagens, a mãe, alcançaram êxito perante as leis eternas, incompatíveis, incorruptíveis. Estava em um pergaminho, espécie de papiro em raios de luz, compensada
as instruções de Maria para ajudar Margarida e Albino. Eram 4 páginas que cintilavam com reflexos de estrela, com caracteres azulados. Margaridinha e Albino seriam atraídos sem mais tardança em um posto de emergência mantido por este instituto na Terra ou em suas imediações, a fim de submeter a um tratamento magnético especial com vista ao reajustamento psíquico do sistema nervoso e mental, ambos muito enlenhados nas farpas do meio ambiente, viciados, né? E aí eles estavam neste momento recebendo esse auxílio, que através da prece, gente, Maria Santíssima então expediu, né, que grupos viessem auxiliar a esses espíritos aqui na Terra. Então, fica a mensagem para cada um de nós: não percamos a esperança, não percamos a fé e a confiança em Deus. Quando a dor bater na porta, vamos orar. Mas orar, aí a gente ora, depois vai assim, assim, não adiantou nada. Aí ora outro dia, não está adiantando nada. Mas na hora que chegar a hora, a espiritualidade vai vir e vai nos auxiliar. Está sempre nos auxiliando. Muita paz a todos vocês. Mas eu depois vou voltar para contar a história que é linda.